Meus amores, esse vídeo é a continuação desse vídeo aí que eu soltei pra vocês. Eu vou justamente pro livro do Apocalipse, como eu prometi a vocês. Bora lá? Porque, meus amores, eu não só imagino. A pessoa vive na face da terra de qualquer jeito, de qualquer forma, vê o céu, acha que todo mundo que morre vai pro céu, aí não vê o inferno, acha que não tem um inferno, existe o inferno, e o meu pai fez o inferno, sim, para o diabo e os seus anjos, não para o ser humano. Por isso que o meu pai tenta o quê? Levar vocês ao arrependimento, e de modo nenhum vocês não se arrependem, vocês endurecem o coração sem saber para onde vão. Como Jesus mesmo disse, as pessoas endurecem o coração. E outra coisa, Jesus disse, você não sabe nem de onde veio, nem sabe para onde vai. Então, por quê? Porque não há arrependimento. Por isso que no meu vídeo, vocês já prestaram atenção, que eu sempre falo com vocês palavras de quê? Palavras de arrependimento. Porque Jesus não veio para aquelas pessoas que não têm pecado, não. Jesus veio justamente para os pecadores. Jesus veio dar o quê? Uma oportunidade a vocês. Uma oportunidade, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de quê? De reconciliação. Precisamos de quê? De pedido de perdão a Deus. Todos nós, eu não tiro um. Ah, então, eu tô na igreja, eu sou crente. Tem que pedir perdão a Deus. Todo santo dia. Todo santo dia. De noite e de dia. Inclusivelmente, de noite. Passou o dia, quando é de noite, já pede perdão a Deus. Por causa do dia que tu passa, pode tu ter pecado. Jesus disse que a gente peca até com os olhos. Então, e outra coisa, os olhos da gente sabe o que é? É a luz da nossa alma. Se nossos olhos for mal, Jesus mesmo disse que todo o nosso corpo é treva. E eu já vi. Já vi. E o que eu vi, a alma da pessoa é a alma bonita, quando ela é luminosa. Pensou ver uma alma toda preta? Sangue de Jesus tem poder, eu já vi. No sonho que Jesus apareceu para mim, no quinto sonho da grande destruição que Jesus apareceu para mim, eu vi quando ele morreu, que a alma dele foi conduzida ao céu. Ele morreu, ele estava de calça, ele estava de bruços, cabelos preto. O corpo dele era todo luminoso, igual Jesus falou. Por quê? Porque os olhos dele eram bons. E todo o corpo dele, bom. E Jesus disse que ainda tem que ter cuidado para nem um cantinho do nosso corpo não ser treva. Eu prestei atenção nesse detalhe que Jesus falou. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu prestei atenção. Jesus disse que vocês têm que olhar para ver se nenhum canto do seu corpo de vocês não existe algum detalhezinho preto. Tem que ser todo luminoso. Então, muitas vezes é em guardar ódio da família, é em guardar raiva de alguém, é em guardar ressentimento de alguém. Tudo isso. Às vezes é de não poder parar de fazer coisas erradas, mentir, ver pornografia, essas coisas ilícitas, que a gente sabe que já é ilícito, a gente já sabe que é ilícito e as pessoas ainda praticam. Por quê? Porque está muito bem, o pecado ser maior ainda, o celular ainda ajuda mais ainda. Só que, graças a Deus, o celular também ajuda muito a gente levar a palavra de Deus, justamente para abrir os olhos das pessoas. Agora vamos para a parte do que eu falei para vocês. No outro vídeo eu falei para vocês que eu ia falar no livro do Apocalipse, explicar a vocês quando as pessoas morrem sem Deus, sem Jesus. Para onde é que elas vão? Está aqui no livro de Apocalipse. Abre o livro de Apocalipse, versículo 20, Apocalipse 21. E vamos começar no primeiro versículo. No primeiro não. Aqui, ó. O título é O Julgamento dos Mortos. O julgamento dos mortos. Então, as pessoas morreram. Tem umas que foram para o céu, as que estavam caminhando com Jesus. Tem umas que foram para o abismo. Essas pessoas, elas estão lá esperando o julgamento, que eu acabei de ler com vocês. Isso aqui, ó, o julgamento. Ó, versículo 11, ó. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achava lugar para ele. Então, meus amores, para vocês verem que a santidade de Deus é tão grande, mas ela é tão grande, que a terra fugiu da presença dele, a terra e o céu fugiu da presença dele. Por quê? Por causa da santidade do meu Pai, o Deus de Israel. Continuando, eu encerrei um versículo. Versículo 11, agora versículo 12, para vocês saberem para onde é que vai quando as pessoas morrem.
E vi os mortos, grandes e pequenos. Existe só pessoas grandes lá? Não. Presta bem atenção. Ó, vou repetir de novo, ó. Sabe qual é o erro da humanidade? Ela não lê as Santas Escrituras. Porque Jesus mesmo diz, vocês têm que ter medo de Deus. Vocês têm que ter medo de Deus. Porque respeito vocês não têm. Então tem que ter medo mesmo. Porque ele mata, o homem mata o corpo, mas ele pode matar o corpo e a alma e lançar no lago de fogo. Ó, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus. Esses mortos tá diante de quem? De Deus, né? Então pronto. E abriu-se os livros. Existe só um livro? Não. Existe o livro da vida, que é o que eu sempre falo para vocês, quando vocês aceitam Jesus, vocês colocam o nome de vocês escrito no livro da vida. Vocês não aceitam Jesus, o nome de vocês não está no livro da vida. Ó. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, se vocês vão ser julgados pelas suas obras, mas vocês prestem bem atenção. Eu sou uma pessoa boa, faço bondade, não sei o que. Presta bem atenção no último versículo que eu vou ler para vocês. De modo nenhum vocês ganham o reino de céus se vocês não tiverem com o nome escrito no livro da vida. Eu li isso aqui, vocês vão ser julgados, as pessoas, os que já morreram e os que ainda estão vivos. Os que descerem, eles vão ser julgados. Mas como? Pelas coisas, né? Mas preste atenção no último detalhe, no último versículo 15 que eu vou ler para vocês verem a diferença que faz vocês aceitar Jesus. Vocês poderiam ter chance de oportunidade se Jesus não tivesse vindo para a terra e não tivesse ensinado vocês como vocês andar para chegar ao céu. Vocês tinham alguma oportunidade? Acho que tinha, né? Acho que tinha. Mas como Jesus veio, foi justamente para nos ensinar e para o Pai, então, não acredito que haja oportunidade, não. Mas eu vou ler para vocês entenderem. E deu o mar os mortos que nele havia. O que foi que aconteceu? O mar deu os mortos dele, não foi? Então, o mar devolveu as pessoas que tinham morrido dentro dele. Para quem? Para Deus, né? Para quê? Para ser julgado. Continuando. Os mortos, ó, e a morte e o inferno deram os mortos. Quem foi que deu? A morte e o inferno. Três coisas aqui deram o que? A Deus os mortos que eles tinham pegado. Aquelas pessoas que tinham morrido, aquelas pessoas que tinham morrido, que a morte tinha ficado com elas, aquelas pessoas que o inferno tinha ficado com elas. Então, elas vão devolver tudinho, de uma ao meu Pai, o Deus de Israel. Continuando. A morte e o inferno deram os seus mortos, que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vocês prestam atenção? Segundo as suas obras. Essas pessoas foram julgadas, segundo as suas obras. Eu vou continuar, não acabou ainda não, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está vendo aí? Aquelas pessoas que foram julgadas pelas suas ações, depois que ela foi tirada do lago de depois que ela foi tirada do abismo, elas foram julgadas. Então, elas vão morrer de novo e vão ser lançadas no lago de fogo. Então, mais um detalhe para vocês ficarem de olho. Olha o que é que Jesus deixou escrito aqui no livro do Apocalipse, na última página, ó, no versículo 15. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vocês entenderam? A oportunidade que vocês estão jogando fora, de que nele? De vocês estar com o nome escrito no livro da vida, de vocês estarem caminhando com Jesus para vocês o que? Ter vida eterna e para sempre com ele?